Fala pessoal, Flávio Alves aqui, junto com vocês, para conversar, bater um papo. Fazia tempo que não tinha gravado mais vídeos, mas hoje vim falar a respeito de algo que vem trazendo um certo incômodo para minha pessoa, que é o fato de fazer com que as pessoas não pensem, com que as pessoas permaneçam cativas, engordadas por ensinos falsos, levadas a fazer coisas que não é aquilo que condiz com a graça divina, nem com o que Jesus Cristo plantou na sua morte, no seu sacrifício, com o amor, trazendo para nós a graça, levando a gente a viver um estilo de vida segundo a vontade de Deus, o Pai. Aquele que nos amou de tal maneira que enviou seu único Filho para que todos nós que crescemos não perecêssemos, mas tivéssemos acesso à vida eterna, ao amor, à graça e fôssemos feitos, tornados filhos de Deus. Esse método que vem sendo implantado, que vem me incomodando e trazendo para mim um incômodo grande e mostrando por meio das escrituras, da leitura, que não é dessa forma, que não é assim. No texto que o irmão Paulo fala que somos espírito, alma e corpo. Temos essa divisão. Por quê? Por que será que Deus inspirou o irmão a colocar na Bíblia essa divisão, esses três modos, esses três pedaços? Por que será? Você já pensou? Será que é permitido pensar como você está? Vamos lá. Nesse momento, eu e você estamos no mundo, na Terra, não fazendo parte do sistema, mas estamos vivendo nele. Como o próprio Paulo falou, que se nós não quiséssemos ter esse confronto com o sistema, como assim confronto? De não aceitar aquela verdade que é baseada na mentira, o pai da mentira, Satanás, e tudo aquilo que vem distorcendo a criação, a perfeição, a forma qual o homem foi criado. Nós deveríamos morrer, sair do mundo. Porém, nós estamos aqui. E quando eu me refiro a estarmos aqui, estamos passando por esse período para, com o selo da salvação, o Espírito Santo que nos foi outorgado, dado pelo Pai, possamos ter acesso à eternidade, à vida plena, a qual foi perdida e foi em Cristo restaurada. Então nós estamos na terra, no corpo, beleza? Uma parte dessa divisão. A nossa alma, ela faz parte do nosso intelecto, do nosso cérebro. Ela faz com que nosso raciocínio consciente e subconsciente trabalhem para que nós vivamos no dia a dia de uma forma a qual vamos ter bons frutos ou maus frutos, ou vamos viver uma vida segundo o que é bom, amável, de boa fama, ou uma vida miserável, atribulada, sofrida e cheia de coisas que destroem, corrompem, matam. Segundo ponto. E no espírito? Quando nascemos, que conhecemos esse sistema que está implantado após a perca da autoridade, porque Satanás recebeu a autoridade sobre esse sistema, e nós vemos que tudo aquilo que acontece não condiz com a bondade de Deus. Então, nesse momento, houve a morte, o acesso, a entrada da morte, a separação de Deus. A separação, como assim separação? Deus se separou de mim? O pecado habitou, reinou, veio fazer parte desse sistema. E por meio de um só homem, Jesus Cristo, houve a paga, foi pago aquilo que era necessário, foi restaurado de novo
um acesso e uma filiação para com o Pai, Deus, e o acesso à eternidade. E nesse momento houve a recriação do Espírito. O Espírito foi recriado para quê? Para ter acesso à totalidade divina, ao seu amor pleno, pois Ele é o amor, a sua bondade, a sua graça por meio de Cristo. Então, vimos que há 3 divisões. Quando nós estamos aqui na Terra, o nosso corpo tem algo que se faz necessário. Comida, se você não comer, você adoece, fica fraco e morre. Exercício, se você não se movimentar, você entreva. Você fica fraco, você perde as forças e acaba se deteriorando, emagrecendo, e vai definhando e morre também. E como é que eu adquiro essas coisas? Trabalhando, conseguindo dinheiro, por meio da sabedoria divina plena que foi estabelecida no Pai e nos foi trazida pelo Filho. Está escrito que nós recebemos a mente de Cristo, temos acesso à sabedoria. Agora devemos a cada dia não se conformar com esse sistema, renovar nossa mente com tudo que é bom, amável, de boa fama. Se tiver algum louvor a Deus, seja isso que ocupe nosso pensamento. Nossa alma deve estar alinhada com isso, para que nós tenhamos no nosso corpo o reflexo dessa alma e possamos viver, construindo nessa vida o reino de Deus e não o nosso. E por meio desse corpo, possamos viver um período o qual vamos dar frutos eternos. Então, quer dizer que precisamos de dinheiro. Não da forma que é implantada, pregada, dita, de forma alucinada, que o dinheiro e tudo, o dinheiro é para isso e tal e tal. Não, o dinheiro não é o nosso Senhor, Jesus Cristo é. E Jesus Cristo, Ele trouxe para nós a graça, e por meio dessa graça temos acesso à sabedoria plena de Deus. Afinal, o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. Então, quando temos acesso a essa sabedoria, vamos por meio dela adquirir riquezas para que possamos expandir o reino de Deus. Como vai haver essa expansão? Por meio da prática do amor, por meio da prática da vivência, da pregação do Cristo vivo. Então quer dizer que ter dinheiro, ter finanças, ter riqueza não é pecado. Afinal, eu pergunto, qual de vocês tem uma casa na praia que cabe 150 pessoas na sala? Alguém tem? Se tiver, parabéns. Mas Jesus Cristo tinha. E nem por isso o dinheiro era o Senhor Jesus Cristo. Algum de vocês tem tesoureiro? Jesus Cristo tinha. Jesus Cristo era do diabo? Pergunto a vocês. Parem de besteira, pensem. Analise a Bíblia segundo ela é e segundo está escrito. O próprio Cristo tinha uma profissão antes de iniciar seu ministério terreno. Antes de entrar no ministério. Antes de começar a exercer a função. Que era carpinteiro, todo mundo sabe. Porém, ouvindo o irmão Rodrigo Silva, ele citou algo que me fez pensar e meditar. Carpinteiro não é esse povo que a gente está acostumado a ver hoje mexendo com madeira, fazendo mesa, essas coisas não. Carpinteiro naquela época mexia com joia, mexia com diamante, fazia esculturas valiosas, ou seja, ganhava muito dinheiro. Por isso que Jesus Cristo tinha uma casa na beira da praia. Muitos pegam aquele texto que diz: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E diz: olha, Jesus Cristo não tinha casa. Mentira. Ele está falando que a raiz do filho do homem não é nessa terra. Mas não quer dizer que ele não tinha onde morar. Precisamos pensar. Precisamos analisar a palavra. Porque o Espírito Santo ele não está dentro de nós para estar dormindo numa rede, não. Ele está dentro de nós para que possamos entender, compreender a boa, agradável, perfeita vontade do Pai e vivê-la. Então,
A alma nossa deve condizer com essas verdades, deve estar entranhada com essas verdades. Não deve estar entranhada com guerra, destruição. O mundo está falindo, o dinheiro está se acabando, a comida está se acabando com isso, com aquilo. Não. Porque, afinal de contas, se você não sabe, nós temos a nossa mente consciente e a subconsciente. E a consciente dá ordem para a subconsciente. E a subconsciente, tudo que manda ela faz. Ela não distingue o bom e o ruim, ela apenas faz. Então, se nós renovarmos nossa mente, colocando o que é bom, amável, de boa fama, isso ocupar o nosso pensamento, esse subconsciente vai ser poderoso. Vai andar segundo aquilo que foi feito, criado por Deus no Éden. Aquele plano, o qual trouxe provisão, sustento, riqueza, uma vida de comunhão no Espírito com o Pai, de contato, de relacionamento. E no espiritual, o que é que precisamos fazer para viver? Buscar, conhecer e prosseguir conhecer a palavra de Deus, que é Cristo. Afinal, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, ele foi visto e ele mostrou o amor de Deus, a vida de Deus. Em outro versículo mostra que Cristo é a exata expressão de Deus, o Pai. Então, peraí, como é que eu vou ter relacionamento espiritual com o Pai se eu não conheço o Filho, se eu não busco o Filho, se eu não leio o que foi deixado no Filho, pelo Filho, na palavra, para que possamos mudar esse jeito e começamos a pensar e agir de acordo. Por que que existe tanto entretenimento? Por quê? Para ocupar a nossa mente. É proibido assistir filme, sei lá, um jogo, praticar um esporte. Não, afinal de contas, nosso corpo, ele precisa ainda de praticar esporte. Ele precisa de um momento de saquetar, assistir algo, relaxar. Por que precisa? Porque ele não foi transformado, assim como está escrito em Tessalonicenses, no abrir e fechar de olhos, os nossos corpos, dos que estiverem vivos, serão transformados. Transformados em quê? Na perfeita forma, glória, ao qual Jesus Cristo foi quando ressuscitou, subiu aos céus e voltou e passou 40 dias. A Bíblia fala que ele entrou numa sala onde estavam os discípulos, no meio deles com as portas fechadas, ou seja, esse corpo, ele não é sujeito a esse plano material, plano terrestre. E esse corpo é o qual está escrito que nós vamos ser transformados no abrir e piscar de olhos nesse corpo, nessa forma, segundo o corpo do Cristo ressurreto. Então, parem de falar besteira, de ser, não, eu sou isso não pode, isso aquilo pode, de ser legalista, de querer impedir o agir do Espírito na vida das pessoas. Pensem e deixem os outros pensar. Porque crescimento necessita de conhecimento, sabedoria e prática. Sem isso, vai ser só sei lá o que. Mas precisamos deixar de ser bestas, idiotas, e começar a ler a Bíblia, pensar segundo ela, agir segundo a sabedoria divina que nos foi dada. Recebemos a mente de Cristo. Para quê? Para ficar sendo um bando de jumento arrastado pelo cabresto? Ou para viver uma vida segundo o evangelho de filhos? Muitos dizem, eu sou santo, eu sou isso, eu sou aquilo, mas a vida não condiz. Por quê? Porque não conhece a vida. Jesus Cristo disse à mulher samaritana, se você beber dessa água, dentro do seu ventre vão saltar rios de água viva. Você não vai voltar a ter sede, você não vai precisar, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se conhecer Ele, vai deixar dessas besteiras e vai viver Ele. Tanta gente preso, aprisionado na cabeça, na mente,
com vários problemas mentais, com vários problemas de vícios, vários problemas espirituais, e a gente perdendo tempo com besteira de que isso daqui é por causa daquilo e de sei o que. Pare de ser besta e vá viver a palavra. Comece a pensar e agir de acordo com ela. Para quê? Para que realmente Cristo seja visto em vós, em mim, em você, em todos aqueles que começarem a agir de acordo com a palavra e pensar segundo ela. Esse vídeo foi para que possamos abrir nossos olhos. Não é proibido pensar, mas precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Filho de Deus, Jesus Cristo, porque ele não veio para estabelecer uma religião, mas ele veio para nos tornar discípulos. Ele disse: sejam meus discípulos, meus imitadores, e não sejam religiosos. Porém, Jesus Cristo disse: sejam meus imitadores, sejam meus discípulos. O que foi que Jesus Cristo fez no tempo que estava na terra? Pare e pense, analise. E imite-o. Simples. Conheça-o e prossiga em conhecê-lo, porque a verdade nos libertará. Então, que Deus abençoe a todos. Graça e paz. Até o próximo vídeo. Eu fui.